Olá pessoal, muito bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso trabalho de divulgação do Espiritismo e hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da influência que os Espíritos têm em nossa vida. Segundo os Espíritos informa Kardec, a influência dos Espíritos em nossa vida às vezes são mais fortes do que a gente imagina. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa da nossa consciência, da nossa cabeça, e aquilo, na verdade, é o resultado de uma influência espiritual. Muitas vezes os espíritos estão agindo em nós mais do que a gente imagina, que essa informação foi dada então para Kardec. Nós somos todos filhos de Deus, lógico, então estamos entrelaçados uns com os outros, estamos sintonizando uns e outros e estamos vivenciando os sentimentos, os pensamentos de uns e outros. Então, toda vez que a gente toma uma decisão na nossa vida, lógico que houve influência do meio, influência das pessoas que viveram ou que vivem conosco, influência da nossa visão, da forma que nós encaramos as coisas, os fatos, e não podemos deixar de dizer influências de espíritos que estão do nosso lado, vibrando em consonância conosco, mas invisíveis, porque os espíritos eles agem dentro de uma outra forma de existir, mas tem uma conexão conosco, uma espécie de vibração, de onda que nos liga com eles. E se tem os espíritos que nos fazem o bem, que nos influenciam para fazer o bem, para nos ajudar, para que a gente possa escolher melhor aquilo que é bom para nós, tem também a influência negativa dos espíritos que, de certa forma, eles querem nos prejudicar. E por quê? Porque os espíritos sofredores, e principalmente os espíritos de característica maligna, que ainda não se libertaram da questão do mal, porque são escolhas que os espíritos vão fazendo e eles acabam escolhendo o mal. Então esses espíritos, eles têm dificuldade em ver pessoas bem, pessoas felizes. E como eles sabem que essas pessoas carregam falhas dentro delas, dificuldade de convivência, dificuldade de enfrentamento dos seus dilemas íntimos, dos seus problemas, eles tentam fazer com que essas pessoas caiam em armadilhas, influenciando a elas, dando a elas sentimentos ruins e ideias que possam vir a prejudicar outras pessoas. E de certa forma, nós vamos cair em contradição, vamos fazer o mal e vamos atrair para nós o sofrimento. Porque os espíritos que fazem o mal, que praticam o mal, eles sofrem. E eles querem também que nós soframos tanto quanto eles. A informação está lá em O Livro dos Espíritos. Então é importante nós estarmos conscientes de que nós temos que enfrentar diariamente essas dificuldades de convivência com essas sintonias para o mal, que são trazidas pelos espíritos que se comprazem em fazer o mal. Mas se por um lado tem os espíritos que querem o mal para nós, por outro lado tem os bons espíritos, né? Os espíritos que querem o bem para nós. Os espíritas, né, o ensinamento espírita é de que nós convivemos com seres semelhantes a nós. Enquanto que há algumas religiões, acredito que a maioria, acredita que ou existem os anjos, que são seres essencialmente elevados, bem superiores a nós, e os demônios, que são seres que são bem menos elevados. Então, essa distorção de que há alguém muito acima e alguém muito abaixo nos influenciando, no Espiritismo não. No Espiritismo é quase que seres da mesma sintonia, né? Da mesma forma que influenciam para o bem, tem aqueles que influenciam para o mal. E os espíritos puros, eles vão sempre influenciar a humanidade para o bem, mas eles deixam que a humanidade vá experimentando diariamente, experimentando
na convivência, na troca de ideias, na troca de informações, na troca de energia, principalmente, na troca de pensamento. O mundo espiritual é como se fosse uma faixa de onda de rádio que nós podemos sintonizar. E como esse mundo espiritual ele vibra em várias faixas de onda, para a gente poder ter um entendimento melhor, ou seja, há os espíritos do bem, os espíritos que exprimem somente amor, e há os espíritos que exprimem somente, ou quase que somente o mal. Então, cada um está fazendo ali, mandando ali as suas informações, as suas vibrações, a sua onda de pensamento em uma faixa. Agora, cabe a nós, a nós seres humanos, sintonizar com as faixas corretas de pensamento. Os espíritos que querem o mal para nós se comprazem com o nosso sofrimento e se sentem vitoriosos quando conseguem nos influenciar para o mal. Enquanto que os espíritos que nos influenciam para o bem se comprazem em nossas alegrias e se sentem felizes quando vencemos o mal. Tudo é feito de forma que nós possamos definir o certo e o errado, que a gente possa ter o bom senso de saber o que é bom e saber o que é ruim. Então, em parte, isso é o que deve ser feito por nós. Então, gente, falando sobre essa influência que os espíritos têm sobre nós, a gente precisa entender que as nossas atitudes é que vão definir que tipo de companhia estarão conosco, que tipo de espírito estarão nos acompanhando em nosso dia a dia. Aquelas pessoas que são médiums, muitas vezes elas veem, ou elas sentem, ou elas ouvem, ou elas intuem a presença dos espíritos. E essas presenças geralmente identificam nas pessoas da casa o tipo de pensamento, de atitudes que as levam a atrair aquele tipo de entidade. É importante a gente entender que no nosso dia a dia nós vamos fazendo escolhas e essas escolhas haverão de influenciar em que tipo de espírito estará então disponível, ou aliás, dispostos a estar junto conosco, a nos influenciar. Lógico que todas as pessoas, todos nós queríamos, importante a gente que tivesse em nossa casa apenas espíritos bons, espíritos melhores que nós, mais elevados, dispostos a nos ajudar, a nos influenciar, a nos dar sabedoria e entendimento para a vida. Mas como a gente, a maioria do tempo, pensa negativo e muitas vezes a gente faz determinadas coisas ou desejamos algumas coisas ruins para o próximo, a gente atrai também para a nossa casa, para o nosso convívio, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nos acompanhar diariamente, entidades que também pensam dessa forma. Então, eu devo merecer estar junto com os bons espíritos. E para isso, eu acredito, não estou fazendo aqui nenhuma alusão a uma lição de moral, porque nós não somos, quem sou eu, eu não sou ninguém para dar lição de moral para outras pessoas. Apenas o Filho de Deus, caminhando e que também precisa aprender bastante. Mas a informação é que nós temos que fazer o máximo, o melhor de nós, para que possamos atrair o melhor e o máximo da espiritualidade. Ser filho de Deus significa, às vezes, abrir mão de atitudes que possam nos levar para o outro lado. Então, quando eu reconheço essa filiação, quando eu reconheço que eu saí de Deus imperfeito e estou buscando na reencarnação e nas dimensões espirituais e materiais o meu aprendizado, quando eu reconheço isso, eu consigo entender melhor essa questão de escolhas e entender melhor como eu vou levar a minha vida de forma a me sentir bem. O pensamento positivo, mais animado, o pensamento mais feliz,
ele geralmente vai nos colocar em uma posição melhor ante a espiritualidade e vai atrair para perto de nós entidades que têm o objetivo de nos transformar para melhor ainda. Embora que todos somos filhos de Deus e, de certa forma, vai depender da sintonia de cada um, Deus há de ajudar e há de adiantar uma certa ajuda ou uma certa energia boa para aquelas pessoas que estão realmente imbuídas de fazer o bem, de trabalhar pelo bem, de melhorar as coisas. O nosso mundo está cheio de sofrimento, tem muita gente passando dificuldade, muitas pessoas desesperadas, e a nossa função, nós que estamos um pouquinho melhor, é tentar melhorar a vida dessas pessoas através da oração, através de uma ação boa em favor delas e através da melhoria ou de fazer desse mundo um mundo melhor, de uma melhoria para a convivência com as outras pessoas e de uma melhoria para o nosso mundo através do progresso, através do trabalho, através da geração de ondas boas, de ondas de energia ou de pensamentos positivos pelo mundo. Então, nesse sentido, nós podemos fazer o melhor para não deixar que as más companhias nos influenciem para o pior. Mas isso depende de nós. Cada um de nós tem aí uma dose de culpa pelo bem ou pelo mal que nos ocorre. E somos, então, dessa forma, levados a acreditar que podemos ser, sim, a base de um mundo melhor e de uma sequência de vidas mais felizes para as nossas almas. Dessa forma, transformando o nosso ambiente, a nossa energia ao nosso redor, a nossa aura ou aquilo que nós alcançamos com a nossa influência, transformando em algo melhor. Quando a gente entende essa influência dos espíritos sofredores em nossa vida e das dificuldades que nós vamos enfrentar em sintonizando com eles, a gente tem melhor inteligência e força para poder driblar essas questões e fazermos o melhor por nós. Dessa forma, transformando a nossa vida e também a vida daqueles que convivem conosco para uma vida melhor. Só vamos encerrar agora o nosso vídeo dizendo que existe uma forma de ajudar, de fazer com que a nosso lar, a nossa casa seja uma casa onde habite espíritos melhores. E uma das formas que eu vou dizer agora é o culto do Evangelho no lar. Porque a vida de Jesus para nós é um exemplo que nós devemos seguir. E nada mais justo que leiamos a sua história, leiamos aquilo que ele nos ensinou e conversemos, entre nós, com nossos filhos, nossos pais, irmãos, nossos amigos que vivem na nossa casa, porque aí a gente vai atrair a sintonia de bons espíritos. E antes de tudo, não ficar só na teoria, partirmos para a prática do Evangelho, que é o que realmente interessa. Beleza, pessoal? Falamos então sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos. Tchau, gente. Com Deus.